de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Querido irmão, querida irmã, nos reunimos hoje, sexta-feira, terceira semana da Quaresma, para juntos continuarmos nossos encontros com Jesus neste grande retiro, nesta grande entrada neste deserto. Hoje queremos encontrar com o Senhor no encontro que Ele realiza com a viúva de Naim. Esse texto você já pode deixar separado na sua Bíblia, que está em Lucas 7, de 11 a 16. Lucas 7, de 11 a 16. Daqui a pouco nós vamos tomar essa leitura para aprofundarmos. Mas, para darmos início a este dia, a este momento de profundidade, de aprofundamento, nós nos colocamos na presença da Santíssima Trindade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te convido neste momento a entrar para o seu quarto, no íntimo do coração, e juntos, com a oração inicial, darmos prosseguimento no nosso dia, do nosso retiro quaresmal. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nestes 40 dias que entramos no deserto, sejam nossa companhia, apresenta-nos a nós mesmos, toca-nos neste encontro pessoal, refaz-nos de nossos próprios males e, por fim, quando passado o dia da subida ao Calvário, tiver morrido com o Filho nosso pecado, faz-nos como a aurora que busca o dia da vitória, renascermos com Cristo em sua ressurreição. Amém. Nesse sentido quaresmal, com a igreja, de clamar a misericórdia do Senhor, de reconhecer nossos pecados, vamos prestar bem atenção no Salmo 50, que cantaremos agora em seguida, para aprofundarmos ainda mais e juntos celebrarmos esse nosso terceiro encontro com o Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.
misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. O encontro entre a misericórdia e a nossa miséria nos coloca e nos envolve neste tempo quaresmal para que possamos converter o nosso coração. Esses encontros com o Senhor querem provocar, nesse retiro quaresmal, querem provocar em nós este momento de encontro, miserável, falho, pequeno como somos, com a grande misericórdia do Senhor. Possamos, ainda sob o efeito deste salmo, aprofundar um pouco sobre este belíssimo salmo que acabamos de escutar e preparando também nosso coração para escutar a palavra do Senhor. Então, enquanto você vai ouvir essa música que se segue, este refrão meditativo, você também já prepara aí na sua Bíblia. O texto é Lucas 7, de 11 a 16. Ouçamos a canção. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que carregavam pararam. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, participamos neste encontro de Jesus com esta mulher viúva, do encontro entre uma realidade de morte e uma realidade de vida. Jesus vinha com seus discípulos, falando de vida, realizando sinais, curas, expulsando demônios, enfim, promovendo muita vida ao longo do caminho. Então podemos dizer que o cortejo de Jesus é o cortejo da vida. E do outro lado, vemos o cortejo que vem com aquela viúva da cidade de Naim, uma mulher sofrida, acometida já pelo choro da morte do marido, e numa sociedade como do tempo de Jesus, na qual a mulher que se tornava viúva e que também se tornava sem um filho que a pudesse sustentar durante a vida, esta mulher estava relegada à mercê da sua própria sorte, à mercê também da sua própria morte. Então, ao trazer o esquife com seu filho,
aquela multidão era também, podemos também considerar que aquela multidão seria como que o cortejo da morte. Morte daquele que se encontrava no esquife, mas muito mais morte do coração daquela mãe que seria deixada à margem, que já estava à margem, porque o seu coração sofria conduída com a morte daquele seu filho. Ao encontrar Jesus e aquela mulher, há um toque muito significativo. O olhar daquela que estava acometida com a força da morte se transforma e Jesus renova a esperança, não só daquela mulher, mas de todos aqueles que estavam no cortejo da morte. E aí, irmãos e irmãs, podemos olhar que aquela mulher completamente desamparada recebe o amparo que vem do alto, recebe o amparo da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus, do cortejo da vida, que muda toda a existência e nos faz como aquele moço que estava deitado ali, e aquela mãe de coração condoído, mortos, podemos dizer os dois, encontraram um caminho, uma via de ressurreição, uma via de recomeço, uma via de maior sentido. Então, ao vermos este relato desta mulher, a viúva da cidade de Naim, contemplamos este grande encontro, este grande momento na vida daquela mulher, daquele filho e daquela cidade. É forte quando Jesus diz àquela mulher: não chores mais. As pessoas começam, ao ver a maravilha que Jesus realiza ali, as pessoas começam a glorificar a Deus e começam a dizer que um grande profeta havia sido enviado entre elas. E aí, irmãos e irmãs, podemos definir muito claramente: Jesus Cristo é o profeta da graça, o profeta da vida, não o profeta da desgraça, da desesperança e da morte. Por vezes vemos muito por aí, muitos profetas da desgraça, da desesperança e da morte. Mas ao contrário, Jesus é o profeta que traz vida. Jesus é Deus mesmo no meio de nós. Ele que dá vida e vida em abundância a cada um que se permite vivenciar com Ele este encontro. Jesus era mais do que um grande profeta de Deus. No meio daquele povo estava Deus, o Verbo que se fez carne, o Emanuel. É interessante notar a progressão na intensidade dos fatos. O servo do centurião estava à beira da morte, enquanto o filho da viúva de Naim já tinha morrido. No primeiro caso, Jesus revelou seu poder sobre grande doença, mas no segundo, ele revelou seu poder sobre a morte. Jesus é o Deus que tem o poder sobre a morte. Acontece fora da cidade, fora dos esquemas, fora das forças de morte, fora dos esquemas daquela sociedade que matava muito mais do que a morte física do corpo, mas a morte da marginalização. Jesus sente compaixão. Jesus sente, podemos dizer assim, com o seu coração. Jesus sente com as entranhas, sente no mais profundo. Se podemos dizer que aquela mãe sente com o útero e a sua maternidade, podemos dizer que no útero criacional do coração de Deus, Jesus sentia com aquela mulher. E sentindo, ele toma as dores dela. E tomando as dores dela, ele participa de toda a situação. E participando de toda a situação,
Ele consegue transformar aquela realidade. E aí, irmão e irmã, a gente pode contemplar o rosto de Deus, que é consolação. Não consolação, uma consolação suspensa, uma consolação distante da realidade, não uma consolação distante daquilo eficaz, efetivo, que Deus pode realizar na vida da pessoa. Jesus é a consolação eficaz na vida daquela mulher, na vida daquele povo, na vida daquele filho. Ele age concretamente, tirando da realidade de morte. E aí, irmãos e irmãs, temos que fazendo este exame de consciência, neste encontro com Jesus, precisamos pensar quais são os esquemas de morte da nossa sociedade, tantos esquemas que nos tiram do cortejo da vida, do cortejo proposto por Cristo. O que tem sido em mim, irmãos e irmãs, sinal do cortejo da morte? O que eu preciso deixar Cristo ressuscitar em mim para continuar progredindo na vida de discipulado, na vida de seguimento a Ele, na vida do cortejo que Ele propõe, o cortejo da vida. O que nos tem impedido de ser para o outro sinal deste cortejo da vida. Possamos, irmãos e irmãs, tomar nossas cruzes como discípulos, neste compromisso com a vida, compromisso com o amor que o reino de Deus, apresentado por Cristo, por Jesus, nos coloca. E seguindo a Ele dia a dia, possamos, neste cortejo da vida, levar com Ele, através de nós, aqueles que nos rodeiam, vida e vida em abundância. E aí, para refletirmos um pouco mais essa passagem, estes questionamentos que ficam no final dessa reflexão, uma bonita canção vai nos ajudar a rezar neste dia. Que você possa adentrar neste deserto, adentrar no seu quarto, para, escutando esta canção, meditar à luz da palavra de Deus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Venha o que vier, sim, o seu amor sempre te sustentará. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Venha o que vier, sim, o seu amor sempre te sustentará. Eleva ao céu teu pensar, transpõe as barreiras que há. A paz só encontrarás em Deus, assim nada te faltará. Recolhe do chão tua cruz, carrega sem desanimar. Seja o Deus de amor teu tudo, não temas. É Deus quem te bastará. Ressuscitados
na presença desse cortejo da vida que traz Jesus à frente, possamos nós, agora, como filhos muito amados do Pai, rezar a oração que Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que possamos neste momento receber dos céus a bênção que venha sobre este nosso final de semana, vivendo já o 4º domingo da Quaresma, vivendo a próxima semana, a 4ª semana da Quaresma. Que venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica o convite para darmos mais um passo nesses nossos encontros com o Senhor, neste retiro quaresmal, na semana que vem, na próxima sexta-feira, às 19h30, aqui nos nossos canais do YouTube, Paróquia São Pedro, Juiz de Fora, e também no YouTube, Paróquia Santa Terezinha, Juiz de Fora. Possamos nos encontrar a semana que vem com o Senhor, nestes encontros que edificam a nossa vida.